Famílias desertas no mundo aparentemente superpovoado. Casais sem filhos num país que pratica 3 milhões de abortos por ano. O drama da infertilidade é um imenso contraste. Cerca de 20% de todos os casais em idade fértil não conseguem engravidar depois de 2 anos de tentativas. Um número que situa a infertilidade como uma das mais prevalentes doenças do planeta. Olá, tudo bem? No Medicina e Saúde de hoje, você vai entrar em contato com o lado da medicina que possibilita a reprodução humana em laboratório. Isso tudo começa com a ansiedade diante do insucesso de uma gravidez almejada, que vai dando lugar à angústia e, muitas vezes, ao abalo conjugal. A solidão a dois é uma situação terrível. Evidentemente, nenhum dos dois é culpado individualmente pelo problema. A infertilidade é sempre conjugal. De qualquer forma, a ciência da reprodução assistida no século XXI é a resposta mais objetiva e mais feliz às preces de um casal infértil. Reprodução humana assistida, a vida ao alcance da medicina, é o tema do programa que começa agora. A reprodução assistida são todas as técnicas que foram desenvolvidas para a gente poder ajudar as pacientes que têm dificuldade para engravidar de uma maneira o mais semelhante ao processo que acontece naturalmente na mulher ou no homem. No processo natural de fecundação, o óvulo é fertilizado pelo espermatozoide durante o período fértil da mulher, e isso é o início da gravidez. A concepção, como também pode ser chamada, ocorre geralmente nas trompas de Falópio. Como parte do ciclo menstrual, um óvulo é liberado de um dos ovários aproximadamente 14 dias antes do primeiro dia do período menstrual começar e segue para uma das tubas uterinas. Se houver espermatozoides presentes, a fertilização pode acontecer e o óvulo fecundado é transportado até o útero e, na ausência de espermatozoides, a fecundação não ocorre, acontecendo assim a menstruação. Em situações em que mais de um óvulo é liberado e fertilizado, ocorre uma gestação múltipla. E neste caso, os gêmeos são fraternos. Já os gêmeos idênticos são resultado da separação de um único óvulo já fecundado em 2 células independentes. A gente sabe que os casais que têm dificuldade para engravidar depois de 1 ano tentando, aquele casal que não conseguiu engravidar, não está tomando nenhum método anticoncepcional, não conseguiu o êxito da gravidez, eles geralmente são 20% dos casais que vão ter essa dificuldade. 80% engravida espontaneamente. A inseminação é um processo onde a gente trabalha com os espermatozoides, né? Então, a parte masculina, nós vamos pegar esse espermatozoide que geralmente tem alguma alteração, seja de número, de motilidade, de quantidade, e ele dentro do laboratório, através de técnicas então, que são utilizadas, eles são capacitados, então eles ficam de uma maneira mais ágeis, uma concentração melhor, e esse espermatozoide então vai ser colocado dentro do útero da mulher após um preparo da mulher também. Então a gente também aumenta as chances desse casal para engravidar, não só aumentando a potência ou a capacidade do espermatozoide, mas também preparando a mulher para receber esse espermatozoide. A inseminação artificial é o processo de introdução dos espermatozoides diretamente no interior do útero. Geralmente é indicada para casais com infertilidade masculina, como baixo volume de sêmen, baixa concentração ou motilidade diminuída dos espermatozoides. Mas a inseminação artificial também pode ser utilizada para tratar casos de infertilidade feminina, como problemas do muco cervical ou fatores imunológicos, ou ainda quando não se tem nenhuma causa diagnosticada. Na fertilização in vitro, esse processo, o encontro então do óvulo com o espermatozoide é feito dentro do laboratório. Nós retiramos os óvulos da mulher, que também ela é medicada para produzir mais óvulos naquele mês. Pegamos então o espermatozoide do homem, né, lógico, e então essa fusão acontece dentro do laboratório, através de equipamentos próprios para isso.
A fertilização in vitro é um procedimento de tratamento de reprodução assistida amplamente utilizado, resolvendo vários distúrbios da fertilidade, em especial problemas de tubas uterinas e deficiências dos espermatozoides não graves. A fertilização in vitro é um processo de 4 etapas. Na primeira delas, o hormônio folículo estimulante é utilizado para estimular o crescimento do maior número de óvulos possível. Tal desenvolvimento múltiplo aumenta as chances de fertilização e de gravidez. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 60 milhões de casais são inférteis. No Brasil, 1 em cada 6 casais apresenta problemas de fertilidade após um ano de vida sexual ativa sem o uso de métodos contraceptivos. Ao contrário do que se pensa, a mulher não é a única responsável pela dificuldade de concepção de um casal. Nos casos de infertilidade, 40% são motivados por problemas na mulher, 40% por problemas no homem e 20% por problemas em ambos, por causas indefinidas. Primeiro você tem que ter um diagnóstico do que o casal apresenta, né? Se o fator é feminino, é masculino, ou se os dois apresentam. Dependendo da dificuldade que você tiver, do que eles apresentarem, você vai precisar de outros profissionais junto, né? Para prepará-lo, deixá-lo adequado para que a gente possa fazer a reprodução assistida. Tem algumas pacientes que acabam postergando até um pouco mais, acima de 40 anos. Agora, o que a gente tem que deixar claro é que mesmo com a reprodução assistida, a gente tem diminuição das taxas de gravidez após os 35 anos. Por quê? Porque a qualidade do nosso óvulo depois dos 35 anos não é a mesma do que quando nós tínhamos 20 anos. Então, mesmo a gente trabalhando, usando tudo que nós temos, nós conseguimos, muitas vezes, mas a gente ainda assim tem uma diminuição de taxa. Então, o ideal é que mesmo essa paciente que está tendo alguma dificuldade para engravidar, é que tente fazer abaixo dos 35 anos. Acima dos 40, nós também temos possibilidade, através de uso de medicamentos ou do próprio laboratório, de a gente conseguir a gravidez. Porém, muitas vezes, a gente vê na televisão pacientes com 45, 50 anos, recentemente teve um caso de 60 anos, se não me engano. Isso a gente sabe que é compartilhamento de óvulos. Então, existiu uma doação de óvulo para essa paciente, para essa pessoa que engravidou. Porque muitas vezes, depois dos 45 anos, é muito difícil nós conseguirmos ter óvulos, produzirmos óvulos adequados para fertilizar. Pergunto ao médico especialista em reprodução humana se a reprodução assistida aumenta os riscos de má formação congênita. Dr. Fernando diz que não e explica como ocorre o tratamento. A reprodução assistida, ela vai ter risco de malformações, mas os mesmos riscos de uma gravidez concebida naturalmente. Os últimos trabalhos mostram talvez uma pequena diferença, mas isso ainda é muito pequeno, teria que ter mais casos para avaliar, mas até hoje, aqui no nosso serviço, nós nunca tivemos caso de malformação. Existem vários protocolos, né? Nós aqui adotamos um protocolo em que você faz um preparo da paciente antes de ela começar a usar os medicamentos em que ela vai ser induzida a ovulação dela. Você induz a ovulação, demora em torno de uns 14 dias. Nesse dia que a ovulação está boa, né, você faz um controle e tudo. E quando essa ovulação está adequada, ela vai para o hospital e retira esses óvulos. Retirou esses óvulos, o marido coleta o sêmen, ou se não tiver, é feito biópsia testicular, punção, a maneira que você vai conseguir o gameta masculino. Faz a fertilização no laboratório e essa paciente recebe alta. E em 3 dias ela retorna ao hospital para receber seu embrião. Aí depois disso é feito um tratamento para diminuir chances de aborto até o 3º mês. Aí depois disso a gravidez corre como sendo uma gravidez normal. Para você que está ligando a TV agora, o Medicina e Saúde de hoje está falando sobre reprodução humana. O Conselho Federal de Medicina determinava que apenas casais heterossexuais poderiam recorrer à reprodução assistida. Agora, casais homossexuais e pessoas solteiras que desejam ter filhos também podem recorrer a esse tipo de procedimento. As novas regras determinam ainda que não pode haver seleção de embriões para escolher o sexo ou outras características do bebê.
Embriões, óvulos e espermatozoides congelados poderão ser usados mesmo depois da morte do doador, desde que haja autorização em cartório. Tecnicamente é possível, tá? Agora, eticamente, ele está contraindicado, com algumas exceções. A paciente que apresente alguma doença genética ligada ao sexo. Um exemplo seria a hemofilia, né? Porque a hemofilia ela só se manifesta em meninos. Então, nesse caso, está indicado você tentar fazer a sexagem para que essa paciente tenha a menina, para diminuir esse risco. Existem algumas outras doenças também, mas se for só por gosto do paciente, a gente não. Aí é a natureza quem se encarrega de selecionar. Tudo na medicina, a gente vai ter que intervir, né? Você está intervindo em qualquer doença que você está tratando, você está mudando o curso natural. Você está tentando corrigir uma alteração que teve para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida melhor depois. Na reprodução humana não é diferente, né? Eu tenho que tratar quem precisa, quem está com uma dificuldade, quem apresenta algum problema. A reprodução assistida está aí para ajudar nessa forma. Claro que a gente tem que respeitar todos os limites éticos e religiosos e principalmente o desejo da paciente, né? A gente vai até uma altura, mas quem vai decidir é a paciente e se tiver um amparo ético por trás. Se não tiver, a gente não faz.